Uma coisa que eu acho que me incomoda muito é essa discussão sobre teorias, né? As pessoas acham que teoria é uma coisa completamente não é prática. E ser prático é não ser teórico. E a gente acha então que se a pessoa é muito teórica é uma pessoa pouco prática. Só que existem níveis diferentes no mundo. No mundo a gente tem diferentes tomadas de decisão, né? As tomadas de decisão elas têm ferramentas necessárias para cada tomada de decisão. Então, se você. E aí o que acontece? Normalmente, as pessoas que questionam as teorias, né, elas questionam as teorias por quê? Porque elas são pessoas operacionais. Elas têm problemas operacionais para serem resolvidos. Quando aqueles problemas operacionais precisam ser resolvidos, né, as teorias já estão embutidas dentro daquele problema operacional. A pessoa não sabe disso, mas a pessoa já está incorporado dentro do ambiente que a pessoa está trabalhando, a teoria que definiu lá atrás uma série de coisas, então que ele tem que trabalhar. Muitas vezes alguns problemas acontecem no dia a dia delas, que estão acontecendo na sua prática, no seu dia a dia, que são problemas teóricos, mas ela não tem, né, a percepção de que aquilo é um problema teórico, porque tem alguém acima dela que já tomou essa decisão e que ela vai ter que fazer. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: necessariamente, a teoria ela pode não ser prática para você, porque o nível de decisões que você tem que tomar, né, a tomada de decisões que você vai ter que tomar é uma tomada de decisões que tem a ver contigo. E não com um problema dizer que a teoria, que a formulação teórica, ela não é prática. Ela não é prática porque você não está tomando decisões estratégicas. Então, isso é a primeira coisa. Então, quando eu, por exemplo, vou dar aula e quando a gente. E eu tenho uma preocupação muito grande nos cursos que eu tenho, que eu vou fazer sozinho, né, em que a gente tem uma estrutura, em que a gente tem mais controle sobre o modelo que a gente vai trabalhar no curso, e eu faço um vídeo, né, porque toda a minha abordagem é uma abordagem teórica e estratégica, que tem muita coisa prática. Porém, a minha prática, a minha visão estratégica, ela tem a ver com as pessoas que têm que tomar decisões estratégicas. Aquela pessoa que às vezes vem no meu curso, né? E eu já defini isso em algumas coisas, a gente foi mudando, tive a necessidade de ir detalhando, para evitar que esse tipo de pessoa chegue, porque aquela pessoa que vem, né, operacional para discutir um curso teórico estratégico, ela não tem a capacidade, né, de perceber o que vai alterar, porque ela não é a demanda dela. Não é que ela não tem capacidade cognitiva, ela não está demandada por aquela questão. Né? Então, e porque ela tem um mundo muito operacional, ela está vivendo questões operacionais e a cabeça dela acaba se fechando para aquele mundo operacional. E ainda vou dizer mais: existe um perfil, né, quer dizer, de cognição que eu percebo que existem dois perfis. Existem pessoas que têm um perfil mais abstrato e tem pessoas que têm um perfil mais memorialista, mais de lembrar das coisas. Né? Então, a pessoa, normalmente, que é a pessoa mais memorialista, ela tende a trabalhar mais com o operacional, porque ela tem facilidade de receber as regras e cumprir aquelas regras e aquela coisa funcionar. E tem pessoas que são mais abstratas, que são pessoas mais associativas, e essas pessoas tendem, né, a caminhar mais para a estratégia, porque ela consegue ver coisas que normalmente as pessoas não conseguem ver. Então, quando eu vou fazer um curso, quando eu vou tentar trabalhar com esse tipo de coisa, eu coloco sempre que é um curso estratégico, voltado para as pessoas estratégicas, porque as teorias para as pessoas estratégicas estão extremamente práticas. Uma pessoa estratégica que não consegue visualizar as teorias, o que ela vai fazer? Ela vai repetir o que os outros estão fazendo. Então, ela não está criando uma estratégia, ela está repetindo a estratégia que alguém já fez. Para você criar uma estratégia nova, o que você tem que fazer? Você tem que analisar as forças que existem, e aí isso tem a ver com teoria. Teoria o que é? A teoria é uma análise das forças existentes, do peso de cada uma dessas forças e como as forças se relacionam. Né? Como é que as coisas se relacionam para que as coisas possam se modificar. Se eu tenho uma determinada decisão do governo de baixar o juro, né, então necessariamente eu tenho como consequência, possivelmente, a chegada da inflação. Beleza. Então, se eu tenho a chegada da inflação, o que eu tenho por sua vez? Eu tenho uma perda de poder aquisitivo. Se eu tenho a perda de poder aquisitivo, aquilo leva como consequência, né, as pessoas se retraírem no consumo. Então, se eu aumentar. Então, você vai fazendo estudos históricos, né, de acompanhamento, que você vai ver força 1, força 2, força 3. Se força 1 fizer isso, tendência da força 3 é isso, não é dizer que vai ser assim, como tendência a força 2, força 3. Então isso vai criando um cenário que permite que você projete o futuro. Se você tiver possivelmente a resposta tá. Então você vai montar um modelo, né, teórico para você poder então tomar a decisão e fazer o cenário.
Então, quando a pessoa diz, eu sou uma pessoa estrategista, então é um cara que trabalha com teoria. Só que o que acontece? Como a gente está saindo de um mundo, né, pré-internet, né, e que a gente tinha um controle das ideias muito grande, esse controle das ideias que está hoje sendo questionado, na prática está mudando, né, com a chegada de uma nova mídia descentralizadora, reintermediadora, então o que acontece? Aquilo que era estável começa a se modificar. Então a gente começa a ter crises teóricas, que são crises teóricas barras estratégicas. Por quê? Porque as forças que estão em movimento hoje, elas não são mais as forças que a gente conhecia antes. Né? A economia hoje já não é mais suficiente para resolver todos os problemas estratégicos. Né? A sociologia não é, a antropologia, porque a gente tem hoje a necessidade de entender de melhor o que está acontecendo com a chegada da internet e o que vai acontecer depois. Então a gente está tendo aí a necessidade de construir novas teorias cognitivas que consigam analisar mudanças desse tipo no passado para a gente incorporar no futuro. Então existe uma força hoje, que é uma força forte, evidente, né, que é a força da mudança cognitiva, que ela não está no radar estratégico das pessoas. E ela é extremamente prática, porque desse radar estratégico, dessa mudança de visão teórica, né, de visualizar uma força de maneira diferente, que você vai ter que fazer a revisão estratégica. E a revisão estratégica é uma coisa fundamental dentro de uma organização. Porque da revisão estratégica você tem todos os projetos estratégicos, que são os projetos estratégicos que a organização coloca dinheiro nesses projetos estratégicos. Então esse dinheiro que é colocado no projeto estratégico, essa grana que é colocada, ela vai ser colocada num projeto estratégico dentro de uma teoria, que essa teoria pode estar furada. Se a teoria está furada, o projeto estratégico está furado, o dinheiro que vai se colocar nas metodologias, nas teorias e tal, está furado. Então a organização ela vai pegar um montante muito grande de dinheiro e começar a gastar porque houve um erro teórico. Então o erro teórico, quando você tem teoria, ele é extremamente prático para você economizar. Como a gente... Por que aí você vai dizer, mas então por que está acontecendo isso agora? Está acontecendo isso agora por quê? Porque a gente está vivendo um momento de controle de ideias, e esse controle de ideias cria uma estabilidade na sociedade, um controle das organizações sobre a sociedade muito forte. Esse controle vai, aos poucos, levando as organizações para se voltarem para elas mesmas, e elas vão entrando na decadência. Todas as organizações, inclusive a academia, inclusive a própria ciência, né, a produção científica. Então o que acontece? Há uma separação em que você tem estudos teóricos que não levam a lugar nenhum, né, completamente desfocados das estratégias das organizações, porque as organizações aprenderam que a universidade não produz teorias interessantes para que ela tome decisões estratégicas relevantes. E a universidade é a mesma coisa. As pesquisas que teoricamente seriam interessantes para as corporações poderem utilizar, as organizações não vão lá buscar. Então essas pessoas que poderiam estar fazendo coisas interessantes acabam não tendo verba ou interesse de fazer. E as organizações começam. Então fica um gap entre quem deveria estar discutindo teoricamente essas questões e as organizações. Organizações extremamente práticas, né, e academias extremamente teóricas, mas teóricas sem uma avaliação em cima disso. Então fica uma coisa. Então as teorias não servem para as estratégias são tomadas em cima de olhar para o lado, e quando você tem uma quebra paradigmática, como a gente está vivendo hoje, com a chegada de uma nova mídia que muda muito a modelagem de negócio, a placa-mãe da sociedade se modifica, você não tem capacidade de perceber isso, você acha que isso não é importante e que você tem que continuar fazendo e que você continua olhando para os seus concorrentes. Se o meu concorrente está fazendo, eu vou fazer também. Só que o seu concorrente está no mesmo barco que você. Então você tem bolsões aí de setores inteiros da mídia, né, principalmente nessa área que está sendo mais atingida, que é a indústria de ideias, da mídia, educacional, né, editoras de livro, etc., que está todo mundo uma olhando para a outra. Só que eles não estão percebendo que hoje o grande competidor dessas organizações todas é aquele modelo, aquele cara que está construindo coisas na garagem, já fazendo, né, já entrando na gestão da espécie 3.0, já fazendo plataformas colaborativas, né, que é a venda de livros de uma maneira diferente, não só a venda, mas a organização da produção do conhecimento de forma diferente, gerando produto. Você tem o Google, né, produzindo, agregando o conhecimento do que as pessoas estão fazendo e não mais produzindo conhecimento, como uma nova indústria de ideias que já está aí. Você tem o YouTube fazendo isso na televisão. Quer dizer, o grande competidor hoje não é o concorrente, o velho concorrente, mas é um novo modelo, uma nova forma de se fazer negócio que está surgindo, que você não vê como seu concorrente. Não está no seu radar estratégico, porque você acha que o mundo vai continuar do jeito que está. E por que você acha que o mundo vai continuar do jeito que está? Porque a sua teoria está furada. Porque a sua teoria é a teoria pré-internet, pré-antropologia cognitiva,
pré-Pierre Levy, pré-análise do que está acontecendo. Então o que você vai fazer? Você vai com a sua teoria, fazer a sua estratégia, vai ficar tudo bonitinho, tudo redondinho, tudo bacaninha. Só que quando chegar lá embaixo, na hora do resultado, você vai ter, os resultados não vão vir. Em vez de você fazer uma revisão teórica, que você não tem perfil, estrutura, discussão para isso, você vai ver aonde que está o erro. Você vai procurar mexer na tecnologia, aquele negócio, né? O time não vai bem, tira o técnico, né? Tira um determinado jogador, muda o médico, muda isso, muda aquilo, mas será que a gente não tem que fazer uma discussão, né, geral, né, da estrutura, do modelo que a gente está pensando, em termos de tática, né, de que a gente está levando, em termos da estrutura do clube como um todo? Então, eu não aceito isso, acho que a gente tem hoje uma deturpação no mercado de colocar as teorias para a vala comum, e as teorias hoje, e as boas teorias, as teorias eficazes que conseguem explicar o mundo e ir para a sociedade que a gente está indo, essas teorias eficazes são fundamentais para que os estrategistas possam modificar a cabeça deles e as organizações possam modificar a cabeça delas. E isso é fundamental. Então, o que eu quero dizer? As teorias hoje são extremamente, né, econômicas. Se você investir em teorias e discussões, elas são extremamente econômicas, porque mais lá na frente você vai economizar muito e você vai continuar competitivo. Isso pode definir, inclusive, a vida, né, de várias organizações que não conseguem entender para o mundo que a gente está indo. Se você gostou dessa discussão, né, tem aí o canal para você seguir, que eu tenho feito essa discussão o tempo todo, e eu espero que tenha sido útil com essa discussão. Obrigado.